movimento de expansão pulmonar. Esses músculos é que vão, então, fazer esses movimentos respiratórios. Na inspiração normal e tranquila, quem faz o processo de contração e tração dos pulmões é o diafragma. Mas nós, adultos, normais, não sabemos fazer essa respiração normal e tranquila. Por isso, quando tu está dormindo, né, a gente sempre olha, né, o movimento da caixa torácica. Mas o Guyton insiste em dizer que a inspiração normal e tranquila é quase totalmente feita pelo diafragma. Então, já vai logo dando uma dica, né, que ele já está te dando uma informação para te errar nas questões dele. É quase totalmente feita pela contração do diafragma, mas sempre ocorre o levantamento das costelas na nossa respiração normal e tranquila. Tem só um cidadão que consegue fazer realmente essa respiração normal e tranquila pela contração do diafragma, que é o terror de qualquer pai de primeira viagem. Claro, esse é um futuro cidadão, que é o neonato. Você vai olhar o neonato respirando, aí tu olha o tórax dele, procura um movimento nas costas dele, tu fica desesperado. Esse moleque não está respirando, porque a respiração dele é abdominal, é feita pelo diafragma. Aí quando você olha a barriguinha, aí passa o susto, né? Que você vê a barriguinha dele inchando e... Mas se você olha no peito ou nas costas, você se assusta. Marinheiro de primeira viagem sofre, olhando o bebê respirar, tá? Então o bebê, ele realmente faz essa respiração pelo diafragma. E hoje em dia já tem um grupo aí que trabalha isso daí, que eu já vi, inclusive num encontro aí com a prefeitura, ela levou um cara que ensinava a gente, né, a respirar pelo diafragma, né? Então eles falavam que quando você respirar tinha que movimentar o abdômen para mostrar essa respiração. Então tinha uma técnica que ele ensinava para conservar energia e tal. Aí você tem um dia menos cansativo, segundo ele falava, quando você respirava corretamente pelo diafragma. Vocês podem fazer esse curso, tem disponível na internet, depois você me diz se funciona. A inspiração forçada. A inspiração forçada, é claro, ela também vai depender dessa contração do diafragma, mas ela vai ter os músculos que fazem a expansão da caixa torácica como sua principal forma de tração dos pulmões. E esses músculos vão ser aqueles que fazem o levantamento das costelas, tá? E o levantamento do externo. Então, o levantamento das costelas ele é feito pelos músculos intercostais externos, tá? Pelo serrátil, que vai puxar aqui, né? E pelo músculo que levanta a primeira costela aqui em cima. Qual é o nome dele? Escaleno. Do externo é outro. Levanta bem aqui. Escaleno. Não, externo pego mais tarde. O externo pega mais forte, puxa o externo nessa direção aqui. O externo pega mais forte, afastando ele da posição da coluna vertebral. Não, o batismo é aqui em cima. Calma, não se desesperem, vocês têm tempo para estudar isso, não é uma pergunta de prova ainda, né? Então esses músculos eles vão fazer. Eles vão fazer o levantamento da caixa torácica, tá? E fazer a tração do pulmão. Lembrem, a pleura ela vai estar ligada, a pleura parietal vai estar ligada à caixa torácica, a pleura parietal vai estar ligado à pleura visceral e, é claro, a pleura visceral vai estar ligada com o tecido pulmonar. Então você tem uma tração em cadeia desses tecidos, que é o que a gente vai falar já já no que é a tração, a pressão transpulmonar. Mas antes, a gente precisa ver o movimento contrário. A gente viu o movimento de expansão pulmonar e agora o movimento de contração pulmonar. Então, na inspiração normal e tranquila, aquela mesma do bebezinho, ela é feita apenas pelas características elásticas do pulmão. O pulmão é um tecido elástico, que além de ser elástico,
ele tem uma característica que a gente vai ver lá na frente de tendência ao colapso. Então, essa força elástica e essa força que tende a colapsar os pulmões é que faz a contração pulmonar após o relaxamento do diafragma. Então o diafragma puxa o pulmão para baixo, né, fazendo a expansão pulmonar durante a inspiração, e quando ele relaxa, essas forças elásticas e a tensão que tende a colapsar o pulmão fazem de forma passiva a contração dos pulmões, certo? Eu estou falando de quê? De expiração normal e tranquila. Mas claro, a gente também tem a expiração forçada. Na expiração forçada eu também vou ter o relaxamento do diafragma, mas aí eu vou ter a contração da caixa torácica, feita principalmente pelos músculos intercostais internos, que vão puxar essas costelas para baixo, e pelo reto abdominal, que vai puxar também essa caixa torácica para baixo, puxar as costelas para baixo e fazer a compressão dos órgãos abdominais. Então, tem os órgãos abdominais que estão ali relaxados, que está com o buchão. Quando você contrai esse reto abdominal, eles vão ser empurrados para dentro da cavidade abdominal e, claro, para cima, em direção à base inferior do diafragma, fazendo então a compressão dos pulmões. Beleza? Tudo certinho? Olha lá, hein? Aí são os músculos na amostra, tá? Na expiração, o relaxamento do diafragma, contração dos pulmões, aqui a inspiração com levantamento das costelas, tá? E contração do diafragma fazendo a expansão pulmonar. Tudo bonitinho? As alterações nas pressões é que vão causar o movimento do ar atmosférico para dentro dos pulmões ou para fora. Porque nós vamos ter uma pressão pleural, uma pressão alveolar e uma pressão transpulmonar. A pressão pleural, ela vai ser dada principalmente pela sucção feita na pleura pelo nosso sistema linfático. Então o sistema linfático vai estar lá o tempo todo sugando aquela pleura, fazendo a drenagem do excesso de líquido e causando uma pressão negativa nesse tecido, que é de aproximadamente menos 5 milímetros de mercúrio. Tá? Essa pressão é necessária para manter a árvore respiratória aberta. Certo? E a pressão nos alvéolos, ela vai ser zero, que é a mesma pressão atmosférica. Certo? Sim ou não? Vocês parecem que ainda estão fazendo o Oscar, todo mundo calado, com uma cara nervosa, tremenda aí. Que é isso? Já passou o Oscar, cara. Passou o Oscar, a gente vai ser com Então bora desestressar. Bora desestressar. Então, lembrando aqui, a minha pleura tem uma pressão negativa e ela está fazendo o quê? Ela está tracionando a pleura parietal, pleura visceral e a pleura visceral do tecido pulmonar, certo? Do lado de fora, eu tenho a minha caixa torácica e o diafragma fazendo o quê? Puxando o pulmão, esticando. O diafragma estica ele para baixo e a caixa torácica em expansão. Na hora que aplica essa pressão mecânica em cima da pleura, ela vai transferir para quem? Para os alvéolos. Tá? E isso aqui vai ser o que a gente chama de pressão transpulmonar, que é o que a gente está vendo aqui. Você tem a pressão pleural normal, em torno de menos 5 milímetros de mercúrio, e quando há atração do pulmão pelo diafragma, o pulmão é esticado pelo diafragma, o que acontece com a pressão? Ela se torna mais negativa. E ela vai ser transferida para quem?
para a pressão alveolar. E aí a minha pressão alveolar fica o quê? Menor do que zero. A nossa pressão atmosférica, vocês sabem que está todo o tempo esmagando aqui. Alguém tem uma garrafa de plástico aí? Mas está cheia. Deixa eu fazer ela. Me agradece. Achei meio ativo. Bem quatro. Vai ficar No ruim. guti-guti, é o uísque. Vai estudar conta. É o whisky. Uísque café, é uísque café. Guti-guti. É quatro. Vai morrer por osmose, viu? Não tampa não. Agora tu vai fazer o seguinte pra mim, tu vai pegar aí na boca e vai sugar. Só de leve. Professor. Vai, suga. É pra dentro. Pra dentro, ó. Não vão salvar. O pulmão dele. Essa tua sucção tá fraca. E ela vai fazer. Nessa dele é mais fácil. Olha, eu consegui um pouquinho. Estão vendo que quando ele traciona, ele pode soltar. Quem é que faz o esmagamento da garrafa? É a pressão atmosférica. Não é a puxada que ele dá para dentro que esmaga a garrafa. É a pressão atmosférica. Então, na hora que o teu pulmão é puxado e a pressão alveolar cai, o ar naturalmente entra. Tá bom, Tá já bom, foi Diego. provado. Tá bom. Já foi provado. Não salva. Então, a partir do momento que essa pressão transpulmonar é passada para a pressão alveolar e a pressão alveolar cai, o ar entra dentro dos pulmões e o volume pulmonar aumenta. Tá? Na respiração normal e tranquila, Tá. o volume pulmonar varia em torno de meio litro. Tá? É meio litro que é inspirado e expirado na respiração normal e tranquila. Mas vejam que essa pressão foi alterada por uma pressão externa pulmonar. Beleza? No caso, quando você diz pressão externa, todo esse equipamento por fora? Isso. Você tem o diafragma diminuindo essa pressão ainda mais e a caixa torácica, na hora que ela puxa os pulmões. Veja que ela puxa e a pleura está transferindo essa força para o alvéolo. É por isso que quando você tem um líquido bem aqui dentro, ele atrapalha essa pressão transpulmonar. Pode ser um líquido de edema, pode ser sangue e pode ser ar, dando um problema que vocês conhecem como pneumotórax. Pneumotórax, opa, foi mal. Vou achar o outro primeiro, né? Pneumotórax. Quando esse líquido ou ar se instala aqui dentro da pleura, ele atrapalha o movimento respiratório. É por isso que na técnicazinha que vocês já aprenderam, né, ou já viram lá nos Dr. House, aquele The Good Doctor, Grey's Anatomy, né, quando você acerta o procedimento de fazer a extração, é aquele sinalzinho, é o que é a volta do movimento respiratório. Certo? Entenderam por quê? Se tiver um líquido aumentando a pressão pleural, um ar, você não tem movimento respiratório. Porque você não consegue tracionar a víscera, você não consegue tracionar o alvéolo. E aí o movimento respiratório não ocorre. Professor, a respiração boca a boca, como é que funciona? A respiração boca a boca é na outra aula, mas eu vou dar uma adiantada para ti. O que a gente vai aprender, né, e vocês viram um pouquinho lá dentro do que foi o problema, que a gente tem uma coisa chamada de espaço morto. Vocês não viram falar disso? Espaço morto? Não. O espaço morto é a área respiratória do sistema respiratório que não faz troca gasosa. Sistema nasal, boca, faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos não fazem troca respiratória. Então a gente chama esse espaço de espaço morto. Então lá dentro o ar é o mesmo que está aqui fora. É por isso que na técnica de respiração boca a boca ele fala para você não fazer o quê? Respiração profunda. Tem que ser respiração curta, né? Você vai lá e... Porque você quer colocar dentro dele o quê? O ar do espaço morto.
Se você fizer uma respiração forçada, você vai encher ele com o ar do seu pulmão que já gastou o O2. Não tanto que a gente vai ver depois, que não gasta tanto assim. Mas é um ar que tem muito CO2. E não é o que você quer injetar nele. Você quer injetar o ar do espaço morto. Por isso que a respiração tem que ser curta. Beleza? Então, só voltando aqui de novo para a pressão transpulmonar, no momento da inspiração, que o pulmão é tracionado, a pressão cai, a pressão transpulmonar vai ser transferida, essa queda de pressão, da pleura para o alvéolo, fazendo com que haja entrada de ar. No relaxamento do diafragma, a pressão volta ao normal, que faz um aumento da pressão alveolar e o processo de expiração. Professor, eu até entendi como é que funciona a entrada no pulmão, só que eu não entendi no alvéolo. Por exemplo, eu sei que quando a gente tem um aumento de volume, a gente vai ter uma diminuição da pressão. Isso me faz entender porque entra ar no nosso pulmão. Só que eu não entendo como é que entra no alvéolo. Vai ter também uma extensão do alvéolo? O alvéolo é parte da estrutura, né? Então, quando a gente vai ver a árvore respiratória bonitinha, né? Você vai ver aqui assim, tal, divide. Aí vai dividindo cada vez mais, até que bem aqui estão os alvéolos, certo? Então, o que está sendo tracionado é tudo. Tá? Toda a extensão pulmonar está sendo tracionada pelo processo respiratório. Então, quando você puxa aqui, todo o ar vai entrar. Só que o ar, ele não é uma coisa parada. Que é uma coisa que vocês já esqueceram de física, que é cinética molecular. As moléculas não estão paradas no ar, elas estão se movimentando. Então, esse ar que entra aqui, ele vai se misturar com o ar velho que já está aqui dentro. Lembre? Quer dizer, lembre não. Já calma, deixa eu parar essa explicação por aqui, que a gente vai falar disso lá na frente. Não é hora de sofrer ainda com essa explicação. Já calma. A complacência pulmonar. Então a gente já viu que essas diferenças de pressão vão fazer com que o ar entre ou saia dos pulmões, o que vai dar aquela característica da complacência pulmonar. Quanto de pressão precisa aumentar para que um volume de ar entre nesse pulmão? Então, esse aqui é a complacência pulmonar explicada com os pulmões cheios de ar. Então eu preciso de uma diminuição da pressão aqui do menos 5 até mais ou menos menos 7 para que haja a entrada de meio litro de ar nos pulmões. E claro, a perda desse aumento para que haja processo de expiração. E aqui do outro lado, ele mostra o mesmo movimento em solução salina. Aí o cara olha lá, porra, é mais fácil respirar água do que o ar, mas que coisa, por que será que isso ocorre? Porque a água, quando ela encontra uma superfície com o ar, ela vai mostrar aquelas características de adesão e coesão da água. O que a gente viu lá no segundo grau, nos princípios da água, lembra? Tensão superficial, adesão molecular, aquele processo onde a água até puxa, né, para você passar pelo canudinho, até 10 metros ela sobe só pela coesão das moléculas puxando uma a outra. A capilaridade. Então, isso aqui está sendo mostrado aqui. Quando você enche o pulmão com a solução salina, você remove o problema da força da água querendo fechar o pulmão. Por isso que eu preciso de pressões muito menores para fazer esse movimento na água. O problema é que a gente não respira água, né? Mas faz parte da vida. E aqui, você precisa dessa força enorme, porque o pulmão precisa ser mantido aberto. E essa força de coesão da água, essa tensão superficial, tende a fechar o pulmão. Por isso que eu preciso de uma força muito mais negativa quando eu tenho ar no pulmão. Porque se ela se tornar menos, o que acontece com o pulmão? Ele colapsa. Beleza? Quem é que faz esse pulmão não colapsar devido a essa tensão superficial da água? O surfactante pulmonar. Vocês já ouviram falar no dipalmildeído fosfatidilcolina?
Essa é a principal substância presente no surfactante pulmonar. Ele é um líquido que funciona semelhante a um detergente. Lembra quando tu era pequeno, que ia lá na pia da tua mãe, pegava o detergente, colocava na água, pegava um canudinho e ia soprar as bolhas de sabão? Exatamente. É isso que é o surfactante pulmonar. Uma espécie de detergente que vai diminuir a tensão pulmonar da água. E esse detergente, lá que vocês roubavam da pia da mãe de vocês sem ela ver, era tão forte que ele permitia que a água formasse o quê? Uma bolha, quebrando a tensão superficial. Porque o que impede a água de formar uma bolha de ar é a tensão superficial. Beleza? Então esse surfactante ele quebra essa força de tensão superficial da água, permitindo que os alvéolos fiquem abertos. Tá? E ele tem um efeito muito importante no raio alveolar. Quanto menor é o alvéolo, mais força ele faz para se fechar por essa tensão superficial. E aí tem um indivíduo que é extremamente sensível, porque ele não produz surfactante suficiente e os alvéolos dele são extremamente pequenininhos. São os bebês prematuros. O pulmão dele não está completamente pronto, não produz surfactante suficiente, e aí tem aquela característica da narina dele de ficar batendo asas, assim, como se fosse uma borboleta, de tanta força que ele faz para quê? Para respirar, para manter o pulmão aberto. Se ele fizer menos força, o pulmão colapsa. E aí o tratamento para ele resolver o problema dele qual é? Detergente. Detergente não. Surfactante. Ele tem propriedades detergente, mas não é um detergente propriamente dito. Tão gaiato, né? Pois é, Sofia. Bom, né? Tudo bem, gente, até aqui? Sei lá. Eu ter feito uma pergunta, mas eu estou bonzinho com vocês. A cabeça de vocês não está muito boa, por isso que eu não estou perguntando. Vocês saíram de uma prova agora, e aí eu estou aliviando, porque senão eu ia estar perguntando. E aí, o que é que o surfactante faz? Qual é a função? Tá, mas eu vou deixar para lá, porque vocês já estão cansados. Obrigada. Gente, eu não vou tratar muito aqui dos volumes e capacidades pulmonares, também pelo mesmo motivo que senão vocês vão cansar demais para a continuação da aula. Esse surfactante a gente dá, tipo, naqueles aerossóis, né? Coloca no bebê? Sim. É por aerossol. Os volumes e capacidades pulmonares eu não vou tratar porque é uma questão muito numérica, muito conceitual, de eu falar dos conceitos do que é capacidade vital, o que é volume corrente, o que é capacidade inspiratória, capacidade de reserva, então vai ficar um pouquinho pesada a aula. E a gente ainda tem uma continuação. E a mente de vocês está um pouquinho cansada, mas essa compreensão é extremamente importante, porque é daqui que você vai tirar o estudo das doenças pulmonares crônicas. As doenças pulmonares crônicas, elas vão afetar esses volumes. Vou dar alguns exemplos, tá? O indivíduo que tem, por exemplo, o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é a destruição daquele alvéolo pequenininho, bonitinho que a gente conhece, e substituindo por uma construção gigantesca que não tem elasticidade. Então ele acaba bloqueando o fluxo, porque ele não é capaz de fazer aquela contração elástica e fazer o processo de expiração. Por isso que o cara que tem enfisema grave, ele tem o tórax em barril. O tórax dele é muito largo, porque ele inspira e não consegue fazer o quê? A expiração. E aí quando você vai medir essas capacidades aqui, o volume, cadê o volume desgraçado? Não é volume expiratório. Tem só inspiração. Embaixo, no começo. No começo, embaixo. Aqui. Volume de reserva expiratória. Então, quando você vai medir o volume de reserva expiratória e a capacidade de expiração dele em 1 segundo, devido a essa questão do tórax dele muito largo e da falta de tecido elástico nesses alvéolos, ele não consegue fazer um volume normal.
E você detecta o enfisema através desse teste do volume expiratório de 1 segundo. Já um indivíduo que tem uma doença pulmonar restritiva, onde parte do pulmão dele foi destruído e substituído por um tecido fibroso, esse tecido fibroso não é elástico. Então ele não consegue se expandir para fazer o quê? A capacidade vital. Ele não tem um grande volume de capacidade vital, porque a perda do tecido elástico e substituição pelo tecido fibroso vai acabar prendendo o processo de inspiração dele. E isso vai diminuir a capacidade vital. Então, nas doenças pulmonares crônicas, a gente faz diagnóstico e acompanhamento da evolução do paciente por esse troço aqui, conhecendo muito bem os volumes e capacidades pulmonares. A aguda também faz por aí. A aguda, se tu for esperar ele passar no aparelho, ele pode levar o farelo, então não é por aqui. Mas as doenças crônicas pulmonares todas vão ser feito tratamento, acompanhamento do paciente por esses processos de conhecimento dessas capacidades e volumes pulmonares. Beleza? Vou contar com vocês, vão estudar isso, hein? Caixão e tá na frente. Minha mãe Eu não vou ser pneumologista, né? Então, Ei, pra a quê? minha mãe mandou essa figurinha do caixão da preta pra nada. Chegou nela, eu não sei. Caixão da preta. Hoje, no dia da prova, é um dia bom de receber o caixão dela. Circulação pulmonar. Mas foi o dia que as pessoas mais mudaram. Você tá famoso, professor. Sacanagem esses caras. A circulação pulmonar. O pulmão é um órgão que recebe dupla circulação, tá? Por isso que muitas vezes ele é dito como um tecido que é resistente a um infarto, porque a anóxia dele é muito difícil devido a essa dupla circulação. Ele vai ter vasos pulmonares que vão ter origem no ventrículo direito, lá na artéria tronco pulmonar, e aí vai formar a artéria pulmonar direita e a esquerda, mas ele também vai receber da artéria brônquica, sai lá no ramozinho da aorta para alimentar o tecido de base pulmonar, aquele tecido que não faz o quê? Muito bem. Que não faz as trocas gasosas, que não faz a hematose. Então esse tecido precisa receber esse sangue arterial lá do lado esquerdo. Tá? Então ele vai fazer a oxigenação de traqueia, brônquios e bronquíolos, com exceção do bronquíolo terminal, também chamado de bronquíolo respiratório, que ali sim é que começam as trocas respiratórias. Tá? E claro, a gente já falou, ele também vai receber os vasos linfáticos que vão dar a característica da pressão negativa nos tecidos pulmonares. Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Mas é mais curiosidade. Mas é curiosidade mesmo, assim, tipo, se o tecido do pulmão ele fica desativado quando a pessoa está respirando, a nutrição desses órgãos é dada por quem? Ah, desativado, te acalma. Não sofre ainda, não é aqui. É mais na frente. Que a gente vai estudar isso. Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui, que eu tenho dois tipos de vasos pulmonares aqui. Eu vou ter os vasos pulmonares que vêm lá do coração direito, pela artéria tronco pulmonar, e eu vou ter um vaso que vem lá do meu coração esquerdo, lá da aorta, rico em oxigênio, que vai fazer a sustentação dos tecidos que não fazem trocas gasosas, tá? São os vasos brônquicos e, é claro, eu tenho os vasos linfáticos. Esses vasos brônquicos, eles têm uma característica diferente do tecido sistêmico. Eles não voltam para o coração direito. Eles voltam para o coração esquerdo, junto com as veias pulmonares. E essa mistura desse sangue, que é pobre em oxigênio, vindo desses vasos brônquicos, com o sangue rico em oxigênio vindo das veias pulmonares, é chamado de derivação pulmonar. Então, se vocês ficarem ouvindo falar derivação pulmonar, são esses vasos aqui que deveriam voltar para o coração direito
e vão para o lado errado, vão para o coração esquerdo, tá? Fazendo essa mistura de sangue. E a gente chama essa mistura de sangue de derivação pulmonar. Posso sim. Então, dentro do que é a função normal do nosso organismo, as veias devem se encaminhar para o coração direito, para que haja então a recirculação do pulmão e a oxigenação do sangue. As artérias brônquicas, que fazem a alimentação do tecido pulmonar, que não faz troca gasosa, ela não volta para o lado direito, ela não vai para a veia cava. Ela volta para o lado esquerdo, junto com as veias pulmonares, que levam sangue rico em oxigênio. Então, esse sangue pobre em oxigênio, que vem depois de ter alimentado o tecido pulmonar, é chamado de derivação pulmonar. E é por isso que o débito cardíaco esquerdo, ele é 1 a 2% maior do que o direito, por causa desse sangue extra da derivação pulmonar. Beleza? Pressões na circulação pulmonar. A circulação pulmonar, a força dela vem do ventrículo direito, que trabalha com pressões muito menores do que o ventrículo esquerdo. Lembra? O ventrículo esquerdo 120 a 80. O ventrículo direito trabalha com pressões 7 vezes menores. Vai ser 25 a diastólica e 25 a sistólica e 8 a diastólica. E a pressão capilar pulmonar é muito semelhante à pressão diastólica pulmonar, apenas 1 milímetro abaixo, 7 milímetros de mercúrio. E aí você pode perguntar, por que essa pressão pulmonar, capilar pulmonar é tão próxima da pressão diastólica? Porque a distância entre o coração direito e os capilares pulmonares é bem pequenininho. Por isso que ele tem uma pressão tão próxima da pressão diastólica pulmonar. Beleza? Entendidos até aqui? Seguindo. Pressão arterial esquerda. A gente sabe que esse sangue vai fluir para o átrio esquerdo. E a pressão normal dentro do átrio esquerdo, ela pode variar de +1 até +5. Tá? Como a pressão venosa precisa vencer essa pressão arterial esquerda, ela é sempre em torno de 2 milímetros de mercúrio maior do que a pressão arterial esquerda. Então, se a pressão arterial esquerda é de +2, a pressão venosa pulmonar é de +4. Se ela é de +10, a pressão venosa é +12. Por quê? Se elas forem iguais, não tem movimento de sangue. Tá? Então, a pressão venosa pulmonar é sempre em torno de 2 milímetros maior do que a pressão arterial esquerda. Beleza? Olha lá, hein? Aqui só para a gente ter uma noção, pressão arterial sistêmica 80 a 120, pressão ventricular e tronco pulmonar, tá? Direita aqui embaixo, em torno de 8 a 25 milímetros de mercúrio. Aqui do outro lado a gente tem as mesmas pressões, pressão sistólica, pressão diastólica, pressão média e a pressão nos capilares pulmonares aqui um pouquinho abaixo da pressão diastólica. E claro, a pressão normal no ventrículo esquerdo ali em torno de +2. Beleza? Dois. Mas aqui é o ato esquerdo, aqui é o capilar pulmonar. É que tu disse ventrículo na puta do Foi mal. Foi sem querer. Volume sanguíneo nos pulmões. Os pulmões também são um reservatório de sangue. Eles guardam por volta de 450 ml de sangue, tá? É o normal de ter nos pulmões, que ele funciona como reservatório. Então, pode ser aumentado esse débito cardíaco e diminuir um pouco esse volume, cedendo um volume extra de sangue à circulação sistêmica, tá? E doença cardíaca pode aumentar o volume de sangue nos pulmões. E aí vem sempre aquela pergunta que o professor não deixa de fazer: que tipo de doença cardíaca aumentaria o volume de sangue nos pulmões? Direita ou esquerda? Esquerda. Está afinada, não está gostando de ver.
uma insuficiência cardíaca esquerda aumentaria o volume de sangue nos pulmões, causando hipertensão pulmonar. Tá? E claro, se ela se estabelecer muito rápido, o que vai ocorrer? Insuficiência cardíaca direita. Tá? Lembrem, corpo pulmonar, insuficiência cardíaca esquerda, causando hipertensão pulmonar e insuficiência direita. Beleza? Fluxo pulmonar. O fluxo pulmonar, ele ocorre diferente do que ocorre no resto do nosso organismo. Nós aprendemos, né, no controle do fluxo local, que quando há uma diminuição do oxigênio, você vai ter o quê? Abertura dos esfíncteres pré-capilares e aumento do fluxo sanguíneo. Mas no pulmão, ocorre o contrário. O sangue é desviado para um local de maior PO2 quando você tem uma diminuição da PO2 alveolar. Esse, vamos dizer assim, como isso ocorre ainda não é totalmente compreendido. Mas já tem alguns artigos que dizem que no pulmão, nos vasos pulmonares, você vai ter no esfíncter canais de potássio sensíveis à pressão parcial de O2. Mas o canal de potássio, professor, não faz sentido na minha cabeça. O que o canal de potássio tem a ver aí? O que o canal de potássio faz? Ele faz hiperpolarização e impede a contração. Então, quando a PO2 diminui, o canal de potássio para e permite o quê? A despolarização e contração dos vasos dos capilares pulmonares. E ele faz essa contração e o sangue então vai ser desviado para um alvéolo melhor aerado, melhor oxigenado. Tá? Então ele ocorre de forma contrária do que ocorre nos capilares sistêmicos. Quanto menor a PO2, maior a contração, desvio do sangue para o outro lado. Beleza? Na imagem fica melhor. Então aqui eu tenho dois alvéolos que tem uma PO2 normal, todos dois têm fluxo sanguíneo, certo? Aqui embaixo, ó, um dos alvéolos teve uma queda na PO2, ou seja, tem pouco oxigênio dentro desse alvéolo. Isso faz com que haja uma vasoconstrição e o sangue vai ser direcionado para um alvéolo melhor aerado. Beleza? Certinho? Agora sim, vamos tocar naquele assunto que o colega estava perguntando, das partes funcionais do pulmão. O pulmão, assim como aquele bonequinho azulzinho de Satanás, vocês estão lembrados daquele bonequinho de Satanazinho que ficava assim, né? Aí vinha para cá, aí tinha o bracinho para cá, e as perninhas para cá, e aqui na perninha estava escrito mais de 90. Estão lembrados dele? Menos 10 aqui em cima, 34 aqui na mão. Estão lembrados dele? Não. Esse processo, ele era feito, essas diferenças de pressão, pela coluna de líquido que era formado entre o sangue e o coração. Por isso que nas pernas, lá nos pés, você teria aquela pressão de mais de 90, que era dada pela coluna de sangue entre os pés e o coração. Aqui no pulmão eu vou ter a mesma coluna de sangue entre o pulmão e o coraçãozinho, certo? O que faz com que esse sangue tenha dificuldade para atingir o quê? O ápice do coração. Porque ele precisa vencer essa pressão hidrostática da coluna de líquido. Certo? Então a gente considera que acima de 10 centímetros aqui do coração, mais ou menos por aqui, tá? Acima disso aqui você tenha uma diminuição no fluxo pulmonar. Por quê? Porque quando o indivíduo está em diástole, a pressão é muito baixa para fazer o quê? Com que o sangue chegue no ápice pulmonar. Por isso que eu vou ter aqui, ó, na parte superior do pulmão, um fluxo baixo de sangue. Na porção mediana,
Quanto mais próximo do coração, maior o fluxo. Com exceção aqui da parte inferior, que não muda tanto o fluxo. Por quê? Porque a parte inferior, ela tem a ajuda da coluna de líquido. Então, ela já está muito aberta, já está muito maior o fluxo. Por isso que ele não aumenta tanto e você tem essa quedinha aqui até na base do coração. Beleza? E o exercício físico. Com o exercício físico você vai ter então a ação da parte superior. Por quê? Porque com o exercício físico você aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão pulmonar e aí esses capilares que estavam fechados, eles vão ficar agora o quê? Abertos. Isso é uma das coisas que a gente chama de reserva respiratória. Como essa parte superior não está trabalhando quando você está em repouso e em pé, ela é a tua reserva respiratória. Quando você começar uma atividade física que aumentar o débito cardíaco, você então vai ter a abertura desses capilares e uma melhor oxigenação do sangue. Beleza? Ficou entendido isso aqui? Olha lá, hein? Se vocês entenderam aquilo lá, então me explica isso aí. Zonas de fluxo pulmonar. É claro que dependendo dessas características que eu mostrei para vocês, a gente vai ter zonas de fluxo pulmonar. E são caracterizados 3 zonas de fluxo. A primeira zona de fluxo, o que é que tem aqui? Não tem fluxo. A zona 1 é uma atividade patológica, tá? Ela fica o tempo todo fechada, sem fluxo. Então isso aqui não é fisiológico, isso aqui é patologias que causam zona 1 de fluxo sanguíneo, que tanto faz se está em diástole, se está em sístole, não tem fluxo pulmonar. Zona 2 de fluxo, eu tenho fluxo intermitente. Quando eu tenho sístole, que a pressão é alta, o vaso abre, tem fluxo. Teve diástole, a pressão diminui, o vaso fecha, não tem fluxo. Então, zona 2 de fluxo sanguíneo intermitente. Aonde eu vou encontrar no pulmão normal? A gente acabou de falar. No ápice pulmonar você vai encontrar zona 2. Zona 3, a pressão é alta o tempo todo no ciclo e eu tenho fluxo constante. Então, fluxo zona 3, fluxo constante. Aonde eu vou ter isso no pulmão normal? Na base pulmonar. E a zona 1? Só nas... Lá ele, mano. A zona 1 só em patologia. Dependendo do grau, caixão e vela preta. Ah, o caixão da vela preta, assim. Mano, vou precisar. É porque é o nosso trabalho é não deixar as pessoas irem para o caixão da vela preta, né? Isso que se populariza. Meu trabalho é não deixar chegar aí. Se eu fizer bem o meu trabalho, o cara escapa. Se eu não fizer bem, então vamos entender um pouquinho da dinâmica capilar pulmonar. A gente já viu que a gente tem uma pressão capilar pulmonar ali em torno de mais 7 milímetros de mercúrio, tá? E o sangue permanece nesse capilar por um certo tempo. Aquele mesmo tempo que a gente estudou nos capilares sistêmicos. Mas aqui com um tempo um pouquinho diferente, porque o fluxo sanguíneo pulmonar é muito alto. Então, o sangue permanece no capilar em torno de 0,8 segundos, quando o indivíduo está em repouso. E esse tempo pode reduzir até 0,3 quando ele entra em atividade. Mas ele deveria diminuir muito mais. Ele não diminui devido à característica que a gente estudou anteriormente. Porque quando o cara entra em exercício físico, ele vai ter o quê? Aumento do débito cardíaco e faz o quê aqui em cima? Diminui a resistência, porque abre os capilares o tempo todo do ápice pulmonar. E isso faz então com que não tenha uma diminuição tão grande no tempo de permanência do sangue nos capilares. Beleza? Porque agora eu vou ter muito mais capilares abertos
devido o ápice pulmonar ficar agora com fluxo contínuo. Beleza? E é claro, esse tempo é necessário para que haja troca de líquidos nos capilares pulmonares. Você vai ter a troca entre os capilares e o interstício e, claro, entre o ar alveolar e o líquido intersticial. Da mesma forma, mostrando aquelas pressões que são o terror da gente, né? Puta merda, eu não aprendi lá, agora eu vou aprender, meu. Será? E eu acho que está tudo errado aí. Só tem um número que está igual, pô. Tá me sacaneando aí, professor. Não sou eu não, cara. É a fisiologia que está me sacaneando. Porque a gente já viu que a pressão capilar é ela que vai dar origem à pressão hidrostática. Lá no sistema, nos tecidos sistêmicos, ela era muito maior. Aqui ela é muito menor. De mais 7. Mas aí eu tenho diferenças entre o meu tecido sistêmico e o tecido pulmonar. Porque eu vou ter aqui a pressão coledosmótica do interstício muito maior, devido à presença de proteínas nesse interstício. E eu tenho uma outra força bem aqui, ó, a tensão superficial do poro alveolar, que vai pegar o líquido que está no interstício e fazer o quê? Sugar para dentro do alvéolo, para fazer um processo extremamente importante, que é a umidificação do ar alveolar. Tá? Então, quando eu vou somar essas forças, né, agora eu só tenho uma força para dentro do vaso aqui, que é a pressão coledosmótica do plasma. Essa foi a única que ficou igual, né? Sacanagem, que é de menos 28. E eu vou ter mais 7 da pressão hidrostática capilar, eu vou ter mais 14 pela troca de sinal ali da pressão coledosmótica do interstício, e aqui menos 5 somando a pressão do poro com a pressão do linfático, eu vou ter mais 8. Quando eu somar isso aqui tudinho, vai dar mais 1 de pressão efetiva. Então eu vou ter líquido efetivamente saindo do meu vaso e entrando no interstício pulmonar. Tá? Mas esse líquido vai ser o quê? Drenado pelo vaso linfático. Beleza? Eu não posso esquecer disso. Apesar de ter essa filtração efetiva de mais 1, tá? Eu vou ter a drenagem linfática aqui, impedindo a formação do edema. E da mesma forma, alterações nessas forças aqui causam edema, como pressão coledosmótica do plasma diminuída, pressão coledosmótica do interstício aumentada e pressão do líquido intersticial. E claro, das outras formas de edema também. E é muito comum edema sendo causado no tecido pulmonar por trauma em acidentes. Tá? No pulmão tem uma característica interessante, né, que os últimos alvéolos eles vão estar muito próximos de quem? De quem? E artéria, macho. Presta atenção. Finalzinho dos alvéolos estão bem pertinho de quem? Que tem uma pressão negativa. Ah, sim, da tem pleura. uma visceral, Sim. parietal, da pleura. Então, quando você tem acidentes mecânicos com tecido pulmonar lá no final da árvore respiratória, você pode ter uma lesão aqui ligando a pleura com quem? Com o ar atmosférico, causando um problema chamado pneumotórax. Também pode ocorrer em doenças infecciosas, desde que elas também façam a agressão da parte final da árvore respiratória. Beleza? Os pulmões têm um nível de segurança que a gente fala relacionado à pressão atrial esquerda. Lembra? A pressão atrial esquerda vai ser o quê? A força que a pressão venosa precisa vencer para entrar no coração. E toda vez que ela aumenta, a pressão venosa faz o quê? Aumenta também, alterando a pressão venosa capilar. Estão ligados ainda ou já estão para lá de Bagdá? Porra! Aí complica, né?
Mas seguindo, vamos tentar seguir devagarzinho. Aqui eu tenho uma pressão dentro do átrio esquerdo. Aquela pressão que a pressão venosa precisa vencer para entrar no coração. Então essa pressão venosa sempre vai ser maior do que a pressão atrial esquerda. Se a pressão venosa está crescendo, quem é que está crescendo junto com ela? Aquela pressão capilar que a gente acabou de ver, que pode causar o edema. Então começa a extravasar líquido e tem um cara que está lá fazendo o quê? Não é viajando na maionese que nem vocês aí. É drenando o tecido. Quem é que está drenando o tecido? O linfático. O linfático, ele consegue drenar esse excesso de líquido até a pressão em torno de 21 milímetros de mercúrio atrial esquerda. É a proteção que a gente tem contra o edema. A partir disso, o edema pode se formar. E se ele for um edema agudo, de rápida instalação, ele pode ser potencialmente fatal em 30 minutos. Mas se ele começar a crescer devagar, o nosso linfático consegue crescer junto com ele e aumentar a drenagem por até 10 vezes, permitindo que o indivíduo que tem insuficiência cardíaca esquerda atinja uma pressão de até 50 milímetros de mercúrio no átrio esquerdo sem ter edema. Mas eu falei, se esse crescimento for o quê? Lento, para permitir a adaptação do linfático. Se ele for rápido, é potencialmente fatal. Beleza? Nosso linfático precisa de tempo para se adaptar. Se ele não tem esse tempo, o indivíduo vai morrer de edema pulmonar. Mais um golezinho. Depois de uma prova dessa, você vem para a aula, me traz uma dose de café. Ainda teve gente que saiu para almoçar, volta de barriga cheia, com sono da desgraça. O jejum era melhor para deixar o cara concentrado. Eu tenho jejum, não estou concentrado. Certo? O líquido na cavidade pleural. A gente estudou um pouquinho já dessa cavidade pleural, da importância da pressão negativa nessa cavidade pleural para permitir o quê? Que os pulmões fiquem abertos. Lembra? O pulmão, o tecido elástico dele, aquela tensão superficial da água tende a fazer o que no pulmão? Colapso. Quem não deixa ele colapsar? A pressão pleural. A pressão negativa pleural que traciona esse tecido é que faz com que ele fique aberto. Então, quando o indivíduo tem a presença de líquido nessa cavidade, líquido, tanto faz líquido como ar, ele vai impedir essa tração desse tecido e vai tender o tecido pulmonar ao colapso. Tá? A pressão normal aqui dentro é menos 5, tá? Que é essa pressão que faz a tração do tecido pulmonar, e quando ela aumenta, o pulmão tende a colapsar. Então, o risco do acúmulo de líquidos nessa região é o colapso pulmonar. Tá? Uma coisa que a gente vai aprender lá na outra aula, como atelectasia, que é o colapso pulmonar. Beleza? Estão entendidos aqui? Vejam que o tecido pulmonar é ricamente drenado pelo tecido linfático, pelos nossos linfáticos, é o que permite essa pressão negativa. Tá? E aquele mesmo fator de proteção que a gente tem para o tecido pulmonar também vale para as pleuras. Alguma dúvida? Estão certo disso? Não sei. Era melhor ter vindo ali agora. Vocês estão dormindo?